Amigos, estamos de volta com o nosso Sem Rodeios, segundo programa. É um prazer, é uma satisfação, é uma alegria estar com vocês. Nós e o nosso grande companheiro e amigo Paulo de Tarso Pinheiro Machado, que vai propor o nosso primeiro assunto de debate nesse podcast que quer levar a vocês a alegria de participar das questões mais importantes que norteiam, abalam e traçam os rumos do nosso país. Paulinho. Bom dia, prezados e prezadas internautas. Uma satisfação estarmos aqui mais uma vez. Semana passada tivemos um feriado, legítimo momento para descanso, né? De Corpus todos Christi, e de reflexão todas também. e de reflexão. E hoje estamos retomando, né, semanalmente o nosso podcast, nossa live. Quero propor inicialmente, caro Marcos, um assunto que estourou ontem à noite, muito grave, muito sério, com uma dimensão política que talvez as pessoas não tenham se dado conta. Naturalmente que a grande maioria não. Não se deu conta. Que, lamentavelmente, as pulsões golpistas continuam ainda funcionando nesse país. Tá? O que aconteceu ontem à noite? Né? O presidente da Câmara, senhor Mota, que é, por sua vez, discípulo do ex-presidente, foi indicado por ele, pautou de forma inesperada, não programada, uma sessão para vetos legislativos. Ou seja, vetos de projetos que foram encaminhados pelo governo federal, e entre eles a questão do IOF. Para quem não sabe, o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. E foi identificado pela equipe econômica do governo uma distorção que se chama em economia distorção distributiva, ou seja, os que pagam, os que mais têm condições de pagar, pagavam menos, e os que menos condições de pagar, pagavam mais. E o governo, então, elaborou um processo no sentido de recuperar, até porque isto significa evasão de receita fiscal. E, acima de tudo, um processo de injustiça distributiva, que, aliás, é um dos primeiros princípios quando se estuda tributária, o tema tributário, que é a questão de que os tributos devem ter implicitado neles um aspecto chamado justiça fiscal. Ou seja, os que têm maior capacidade de renda e de riqueza têm que pagar mais em relação aos que têm menos essa capacidade. E o IOF, para quem ainda não entendeu, ou para esclarecermos, ele é um imposto que incide sobre as operações financeiras, sobre todas as operações financeiras. Então, por exemplo, aqueles cidadãos que têm uma renda aplicada têm incidência de IOF. Aqueles cidadãos que tomam um consignado, portanto, os estratos de menor renda, os aposentados, os que evidentemente estão endividados, os que precisam de recursos, também pagam IOF. E há uma desproporcionalidade nisso. Essa desproporcionalidade gerava evasão de receita fiscal. Aliás, interessante falar que todo mundo se queixa, especialmente as classes mais abastadas desse país, se queixam da carga tributária. Mas é impressionante que ninguém fala da cifra absurda, estratosférica de 860 bilhões de reais de desonerações fiscais que especialmente atingem as empresas, os setores produtivos e as classes rentistas. Quem são as classes rentistas? Aquelas que vivem de renda do capital. Então, que querem lucro imediato. É verdade. Então, lamentavelmente, aconteceu esse episódio que eu qualifico como uma versão de um golpe. Claro que não de um golpe à base da violência, mas de um golpe que fere, né, um dos princípios da governabilidade. Veja bem, o atual governo, e aqui eu não estou a defender o atual governo, que fique bem claro, não há nenhum compromisso meu do ponto de vista político, partidário, ideológico com o atual governo, que, como todos os governos, tem suas virtudes e tem seus vícios. Mas, inegavelmente, este governo
é preciso trazer. Ele tem uma visão um pouco mais distributiva que os demais governos. Tem uma visão distributiva, sim. Tem uma visão de buscar o equilíbrio fiscal, de buscar o equilíbrio social, acima de tudo. E havia uma série de tratativas, porque esse é o processo da governabilidade, onde não há... Quando se tem um sistema presidencialista como o nosso, que já está extremamente desgastado, ele precisa compor com o legislativo, né, para que as forças possam estabelecer a possibilidade de uma coisa chamada governabilidade, que é o seguinte: a oposição não emperrar a situação, seja lá de que lado for, e o país não andar, o país não avançar, o país não poder atender suas demandas. Pois esse processo de ontem, ele representa um golpe, no meu ponto de vista, porque é um golpe aos acordos e todas as tratativas que o governo. O ministro Haddad foi para dentro do Congresso, levou todos os esclarecimentos, todas as justificativas, todas as razões sobre a necessidade de corrigir o IOF. Portanto, ninguém pode dizer que não foi avisado, que não sabia, inclusive acolheu sugestões das bancadas de oposição. E aí, ontem, no calar da noite ou do fim da tarde, o presidente Hugo Motta convoca uma sessão extraordinária. Através do X, antigo Twitter. Exatamente. E essa é a prova de que golpe, porque quando as coisas não são claras, legítimas, transparentes, né, e que se usem os canais institucionais, e a Câmara não tem falta de canais institucionais, né? Quem acessa o site da Câmara sabe tudo que vai acontecer nos dias, na semana, com antecedência até maior. E aí ele publica numa rede social, né? Curiosamente, a rede social que pertence a uma revista golpista dos Estados Unidos e que acaba de entrar em conflito com o administrador do mundo, chamado Trump, o pretenso administrador do mundo, chamado Elon Musk, né? Para fazer a divulgação. E enquanto a sociedade dorme, enquanto a sociedade adormece, ou enquanto a sociedade repousa e descansa de um dia, talvez certamente duro de trabalho, aonde muita gente pagou sociedade injusta alienada. Mas o que aconteceu ontem também, me permite ilustrar a tua belíssima explanação, é que Hugo Motta fez um discurso reconhecidamente eleitoreiro. Ele já falou, não sei se tu acompanhaste o discurso do Hugo Motta, já falou nas eleições de 2026, deixou transparecer que pretende daqui para frente, mais conhecido por doravante, que o Centrão vai agir de forma a canalizar, a focalizar os aspectos eleitorais, saudou a aliança do PSDB com esse outro partido como uma grande soma, essa união de forças, e daqui para frente vai haver esse tipo de manobra no Congresso Nacional. O que eu vejo aqui é que o governo federal vai apelar também daqui para frente, doravante, à judicialização dessas pendengas que vão ocorrer no Congresso Nacional. E o que vai acontecer também é que, de parte dos congressistas de extrema-direita, a radicalização e a proliferação de fake news contra o STF, ou seja, continuarão a jogar o povo desinformado, o povo ignorante, o povo manipulado, contra os ministros do Supremo, distorcendo a realidade, se colocando como vítimas, quando, na verdade, eles fazem o que querem no Congresso e distorcem deliberadamente para encobrir as suas peripécias criminosas, distorcem a função do STF, se declarando vítimas de perseguição política, quando, na realidade, eles estão extrapolando a lei, como foi o caso agora de um outro aspecto que certamente tu iria falar, ou vai falar ainda, da aprovação
do aumento do número de parlamentares, quando, na verdade, foi determinado, porque é da letra da Constituição Federal, uma revisão do aumento, do aumento ou diminuição dos parlamentares de cada estado, de acordo com o censo de 2022, ou seja, aqueles estados onde diminuiu a população, se diminuiria automaticamente o número de cadeiras. Quando também ao contrário, onde aumentou a população, se aumentaria o número de cadeiras. O que eles fizeram? A seu bel prazer, como é de costume, como só acontece. Eles simplesmente aumentaram o número de cadeiras. Linearmente. Então, o que acontece? Só acontece. Eles fazem o que bem entendem e não querem ser fiscalizados pelo STF, cujo papel é esse, fiscalizar a lei. Cometem as maiores atrocidades legais e depois se colocam como vítimas. Aproveitando que essa questão, então, perpassando essa questão que eu qualifico como um golpe, continua porque é importante. Um golpe legislativo, eu acho que esse aspecto que tu trazes, Marco, e eu acho que o nosso internauta, aqui temos talvez o dever cívico de esclarecê-lo, né? E é por isso que estamos aqui. A questão do aumento do número de cadeiras na Câmara, isto é uma estratégia, no meu ponto de vista, que está a serviço de um outro golpe que foi dado nesse país. E o golpe que eu me refiro é um golpe que atinge a toda a sociedade brasileira, que é a questão das emendas parlamentares. As emendas parlamentares é uma apropriação indevida pelo Legislativo. O Legislativo não é dono do orçamento. O Legislativo vota o orçamento, aprova o orçamento. Aliás, é lei, mas ele não é dono do orçamento. Isso não lhe dá direito a sequestrar os recursos que o país precisa para enfrentar as suas demandas, especialmente as demandas sociais. E essa questão de aumento dos deputados me parece uma tentativa de aumentar o saque, de ampliar o saque. Sim, aliado a isso, eles aumentaram também a verba de gabinete e o próprio salário, né? Exatamente, com todas as consequências. Com todas as suas consequências. Então, vejam bem, e aqui eu quero trazer um aspecto muito importante que eu acho que é preciso que nós todos tenhamos clareza, né? Brasileiros, cidadãos empenhados no progresso, no desenvolvimento desse país, né? Eu não considero a cidadania que não tem compromisso com o progresso, com o desenvolvimento, com o bem-estar social, comprometida com o país, né? É um conceito meu. Eu peço vênia a quem discordar e, obviamente, aceito a discordância, mas eu acho que nós todos aqui estamos imbuídos, né? Fizemos este programa aqui para trazer uma visão de mundo, reflexão, né, do ponto de vista desse espaço aqui para construir reflexões. O STF, meu caro amigo Marco, e tu tens mais familiaridade do que eu com o Poder Judiciário, na verdade, ele tem uma função precípua, que se chama ser guardião da Constituição Federal. E quero dizer a vocês que os comportamentos políticos, os movimentos políticos desse país, especialmente dos últimos anos para cá, né, que culminaram, por exemplo, no 8 de janeiro de 2022, se não fosse o STF, nós certamente já estaríamos experimentando uma ditadura. E o que aconteceu ontem tem ligação direta com esse processo. Porque, na verdade, tem segmentos políticos que querem extinguir e eliminar a regulação política, econômica, jurídica e social desse país. E veja, nós não somos um país em situação de bem-estar. Hoje nós temos aí 51% das famílias brasileiras endividadas. Hoje nós temos aí uma situação de falta de renda, de falta de trabalho. Temos a uberização de toda a atividade de trabalho, que significa o seguinte: transformar pessoas que tinham direitos e garantias através da legislação trabalhista, que foi reformada de forma impune e grave
Parece que no ano 2017, me corrija a data se eu não estou equivocado, né? Começou a reforma. Um cidadão chamado Temer, começou né? E que hoje quer tirar direitos, quer tirar... Há poucos dias eu vi uma entrevista de um empresário de ovos, não lembro mais o nome. Que se beneficiou de um banco público para ampliar o seu negócio, se tornar bilionário. E que certamente tem desoneração fiscal. E, aliás, certamente não tem, porque acabou de se instalar num estado do país com benefícios fiscais de 10, 15, 20 anos. Do BNDES. Exatamente. Não só do Estado, mas também do Estado, do governo estadual. Então, o Supremo, para que todos entendam e fique claro, o Supremo é o guardião da Constituinte. Alguém diz, mas a nossa Constituição precisa ser reformada. Esse é um outro problema. E o povo não entende quando eles colocam essas fake news, o povo vai... E fica contra o STF, fica contra os juízes. Não fossem os juízes, eles iam ver o que era bom. E, aliás, tem um aspecto que acho que é muito importante a gente destacar aqui. É o último baluarte. É isso. E já que tu estás tocando, falam, né? Da lentidão e da morosidade da justiça brasileira. Mas quem é que faz as leis? Mas quem é que vai resolver? Mas quem é que faz as leis? Não são os deputados, não é o legislativo. É juiz que faz lei? É isso. E outra, quem é Botem na cabeça de vocês, não é juiz que faz lei. Juiz aplica a lei. E onde é que quem é que escreve as leis? Para ser mais pueril na linguagem. É o legislativo, minha gente. E juiz pode contrariar a lei? Aí sim ele vai extrapolar a sua função. E as leis apresentam tantos defeitos e tantas impropriedades, não porque sejam leis, mas apresentam dificuldades, que o judiciário passa a ser o depositário da litigância social. É verdade. Porque tudo vai se resolver no judiciário, não se resolve mais nada do ponto de vista, né? Porque a lei... criaram nesse país uma coisa chamada espírito da lei. Eu não sabia que lei tinha espírito, né? E o espírito da lei, o espírito da lei permite, né, interpretações dúbias, né? E pior do que isso, fora da realidade do aparato e do instrumento legal, que são as leis e que são as normas. Na minha opinião, Paulo, a lei brasileira deveria ser mais sumária. É que o nosso direito é embasado no direito romano. O direito romano ele é muito teórico, né? E aí entra, né, o espírito das leis. O nosso direito deveria ser inspirado no direito anglo-saxão, que é o direito americano, o direito inglês, que é mais sumário, ele é mais... É o direito positivo. Prático, é o direito mais prático, positivo. É isso. Né? É uma aplicação mais prática. E o que se formou no Brasil? Um emaranhado de leis que vai desde o direito civil, o direito penal, até o direito tributário é um absurdo. Esse é o core concurso. Ele é o paraíso dos contadores. Né? Tanto que eu defendo o imposto único e os contadores querem me matar, né? Porque no momento que o imposto único fosse colocado em prática... Ele limpa o terreno. Limparia o terreno e fechariam os escritórios de contabilidade ou mudariam de ramo. Né? Mas acontece que o direito brasileiro, ele além de ser embasado no direito romano, que é procrastinatório, nós temos no cível, por exemplo, 23 modalidades de recurso. 23 modalidades de recursos procrastinatórios. O direito penal é frouxo. Por quê? Porque no passar dos anos, das gerações, da corrupção, envolvendo os próprios parlamentares, se foi flexibilizando. Agora, por exemplo, ontem, eu me deparei com a notícia, vão agora apertar a legislação de quem furta celular. Mas será que é só será que tem que apertar a legislação só para quem furta celular? Não tem crime que é mais grave? Não tem gente que furta bilhões aí e se apropria de bilhões? Né? Não tem gente que faz quebra-quebra de patrimônio público e intenta golpe? Né? Outra questão é a seguinte, essa história de indulto de Natal e presidente da República indultando e passando a mão por cima, passando paninho em cima de criminosos que são da sua laia, isso deveria ser varrido, né? E neste caso, esse último que eu citei, deveria ser varrido da própria Constituição, não é, meu amigo Paulo? Com certeza. Então, assim, a questão toda é que nós temos uma Constituição,
bem ou mal, né, temos uma Constituição com questões a serem revistas, enfim, mas até que a sociedade, e é a sociedade que decide pelo voto, pela manifestação, pelo seu posicionamento, pela sua reflexão, que devamos mudar as coisas, né, temos que cumprir, é preciso cumprir a regra. O ex-parlamentar político Ulisses Guimarães, presidente que foi da Câmara, De saudosa memória. de Era um saudosa político memória. sério. Exatamente. Uma das raridades da política, né? O único pecado que Ulisses cometeu foi a sua preocupação exacerbada com a liberdade dos próprios políticos, né? A Constituição de 88, ela revela uma preocupação muito grande com o golpe, né? Isso. E aí ela gerou Ela foi para o outro extremo, né? ela foi uma extremada liberalidade na legislação Exato. penal. Perfeito. Mas o Ulisses Guimarães tinha uma expressão que dizia: a Constituição Federal, divergir, sim. Conspirar e traí-la, jamais. Então, prezados internautas e prezadas internautas, o Supremo Tribunal Federal é a instância responsável por ser guardiã da Constituição. E vejam que não há nenhum ato, e nem pode haver, sob pena, inclusive, de nulidade do ato jurídico, como já aconteceu nesse país, tá? Que contrarie os princípios constitucionais. Tá? Os princípios estabelecidos lá, como o direito ao contraditório, a livre defesa, a manifestação de posições, de constituição de um defensor, são todos aspectos constitucionais. Né? E essa cantilena que fazem diária, que agora existe uma cantilena diária, né? De que o Supremo e outra, quando se tem má intenção, e em política a gente tem que entender uma coisa: o seguinte, existe a crítica, a divergência e a visão alternativa política, mas quando se pessoaliza a política, aí saiu fora da política. Engraçado, o Supremo Tribunal Federal tem 12 ministros, atualmente com 11, porque falta uma substituição à ex-ministra Rosa Weber. E aí parece que tem uma pessoa que virou uma espécie do responsável por tudo que acontece no país. São 11 ministros que tem no Supremo Tribunal. E é só o Moraes. E ninguém fala nada. Exatamente. Estou falando do ministro Alexandre Moraes. Né? E eu não tenho aqui procuração para atacar nem defender o ministro Moraes. Aliás, como cidadão, entendo que a atitude dele tem sido exemplar. E se fosse alguma coisa incorreta, certamente ele não teria o apoio dos seus pares de magistratura. Então, não há nada que fazer. Mas tem-se uma cantilena, e essa cantilena é preciso que se entenda o seguinte, né? Qual é o grande objetivo dessa cantilena? É destruir a capacidade guardiã do STF para mexer na Constituição, revogar, que aliás já está acontecendo, revogar direitos e garantias constitucionais, né? E estabelecer a barbárie. Isso é uma prática fascista. É isto. Querem que soletre? Fascista. Isso é fascismo. Isso se consagrou com o nazismo na Alemanha e com o fascismo na Itália. Né? Então, é preciso que a sociedade desperte. É um outro tema que eu vou entrar em seguida, mais adiante, que é a questão que está posta em Porto Alegre, da privação do DEMAI. A dinâmica é a mesma. É verdade, Paulinho. Mas aqui o ouvinte, José Inácio, aqui de Sapucaia. O pessoal de Sapucaia manda bastante. Saudações ao pessoal de Sapucaia. Ele mandou aqui 10 projetos da extrema-direita que fazem a alegria do pobre premium. Olha aqui. Que barbaridade. E eu vou ler aqui, ó. Primeiro, congelar o salário mínimo. Segundo, manter a escala 6x1. Terceiro, não tributar os ricos. Quarto, não zerar os impostos da cesta básica. Quinto, reduzir imposto na compra de jet ski e iates. Sexto, aumentar a conta de luz.
Sétimo, impedir a isenção do imposto de renda para salário até 5 mil. Oitavo, aumento do tempo de contribuição para aposentadoria. Nono, redução do investimento em saúde e educação. E o 10º, aumentar o número de deputados. O que eles já conseguiram? Aumentar o número de deputados. Já reduziram o investimento em saúde e educação. Já aumentaram o tempo de contribuição. Já tentaram impedir a isenção. Foi aprovada a isenção? Foi, né? Foi. Foi. Isso eles não conseguiram. Aumentar a conta de luz já conseguiram. Reduzir o imposto na compra de jet ski, conseguiram? Não, ainda não. Não zerar imposto da cesta básica, não conseguiram, né? Não. Não tributar os ricos, conseguiram. Na verdade, isso significa a mudança do sistema tributário, que é a proposta que está no Congresso e que não anda, porque o governo preparou uma proposta, mas ela está lá parada. Manter a escala 6x1, está congelada. Nesse penúltimo item da questão do imposto aos ricos, está a questão do IOF. É isso aí. É isso aí. Congelar o salário mínimo, não conseguiram, mas aqui umas 4 ou 5 eles já... eu chamaria isso de o decálogo da desgraça, né? É muito, muito inteligente, muito inteligente. Muito obrigado ao Luiz Inácio. Obrigado ao Luiz Inácio pela contribuição e por nos lembrar, né, desse processo que realmente está posto na mesa. Mas, caro Marco, me permito colocar um outro problema sério. Colocar um problema sério aqui que afeta a cidade de Porto Alegre e os cidadãos porto-alegrenses, mas quero dizer que ele se estende ao interior do estado. Chamado problema da água. A água é um bem público. A água é um bem público. A começar pela informação biológica de que o nosso corpo é dotado de 70% de água. Um bem inalienável. Inalienável, intransferível e incomercializável. Mas até isso eles querem. Pois a Prefeitura de Porto Alegre protocolou um projeto, o seu prefeito, que, aliás, lamentável. Eu não tenho nenhuma... Eu não misturo pessoas com política. Eu acho que tem a crítica política e tem a crítica pessoal. Quando a gente mistura política com pessoal, aí dá esse problema de eleger alguém para santo ou para, vamos chamar assim, para responsável por tudo e por todos, né? Mas o prefeito de Porto Alegre protocolou um projeto que absolutamente não dá nenhuma garantia para a sociedade, a partir dos dados que a gente sabe. Para que todo o porto-alegrense saiba, Porto Alegre, publicamente, porque até o DEMAI é público e a prefeitura é que tem essa responsabilidade, sabe quanto custa 1 litro d'água em Porto Alegre? 5 centavos. Que é a água que se tira do manancial no Lago Guaíba, que é bombeada para as estações, é tratada e devolvida à sociedade com critérios exigidos de saneabilidade. Eu repito, cada litro d'água de Porto Alegre produzido nas estações tem o custo de 5 centavos. Aí ele protocola um processo, um sofismático processo, sofismático porque ele fala em parceirização, né? Mas que, na verdade, na prática, com o que aconteceu nos outros lugares e o que aconteceu aqui no próprio Rio Grande do Sul, especialmente com a água, da questão da Corsã, e com a luz, da questão da energia, essa parceirização é que você passa, né, toda a gestão da água, econômica, financeira, operacional, para um grupo privado. E não há nenhum problema aqui moral de reconhecer que os grupos privados, quando investem em alguma coisa, querem lucro. Bom, isso é do jogo. Agora, o que não pode é você jogar um bem público essencial à vida, como é a água, a energia, a saúde, a educação, a segurança, para ser objeto de ir para a prateleira como uma mercadoria. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: o processo este que o prefeito encaminhou,
Ele garante que a água continuará sendo produzida, o litro em Porto Alegre a 5 centavos? Acho muito difícil. Porque a empresa que assumir, o grupo empresarial que assumiu, o grupo de investidores, porque geralmente são grupos de investidores que não conhecem muito o métier, mas o negócio deles é só explorar lucro, certamente não vão ter dividendos com 5%. Uma empresa sem know-how é difícil. Que é o que nós vimos que está acontecendo. Equatorial, né? Nós vimos o que está acontecendo. E é a mesma Equatorial que encampou a Corsã, né? Na verdade, o que existe é que o grupo de investidores são os mesmos. Alguns são os mesmos, não todos, mas são alguns. A empresa não é a mesma? Não, a empresa não é a mesma. A empresa é outra. Mas no conjunto dos investidores estão pessoas comuns. A empresa que privatizou, que assumiu a privatização da água da Corsã, e a mesma que certamente vai vir concorrer no processo do DEMAI e também parte da Equatorial da CE. Aliás, é uma coisa que eu não me conformo até hoje, é um governador do estado tendo nas mãos uma empresa superavitária como a Corsã, entregá-la à iniciativa privada. Aí há outras razões que o nosso programa, evidentemente, por cuidados jurídicos e cuidados de comunicação, não vai entrar, mas que são lamentáveis. São lamentáveis. Tá? Até por orientação da nossa assessoria jurídica, é lamentável. E que eu acho que cumpriria, não a nós esclarecer, mas sim aos governantes esclarecer. Então, por exemplo, o projeto... da transparência. Exato. Um dos princípios básicos da gestão pública, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a economicidade. Todo gestor público tem obrigação com isso. Tá? Mas assim, e a outra questão é o seguinte, com 5 centavos o litro de água em Porto Alegre, produzida pelo DEMAI, né? O DEMAI é superavitário. O DEMAI tem cerca de 450 milhões de recursos para investimento. É algo que eu não sabia. Como não mais morador de Porto Alegre, eu também meio então, é o seguinte, dessa questão, dentro daquele... uma informação importante. Exato. Dentro daquele decálogo que tu lestes agora há pouco, que o nosso internauta lá de Sapucaí, o Luiz Inácio, nos mandou, está esse processo. Né? Por quê? Porque tem um aspecto maior, e aí nós não vamos entrar aqui até por falta de tempo, mas podemos fazer isso num outro programa especificamente, é que o capitalismo, né, é um sistema e é um modelo do jeito que ele está, não que ele seja um sistema no qual é o responsável por todas as mazelas, não é isso que está se dizendo, mas é um sistema que tem como norte predar. Predar, ele é predador. Ele preda o clima, ele preda a vida, ele preda o bem-estar, ele preda as condições civilizatórias de desenvolvimento, ele é predador. Aliás, eu vou relatar rapidamente aí. Hoje, como estão asfaltando a minha rua, eu tive que vir de Uber para gravar esse podcast. Né? Então, eu vinha conversando com o motorista, lá em Canoas, né, lá de Canoas. E o motorista me dizendo que esse problema das enchentes é graças começou lá no governo Olívio Dutra. E eu perguntei por quê. Ele me disse que lá no governo Olívio Dutra começaram a proibir os assoreamentos. E eu perguntei, mas por que culpa do governo Olívio Dutra? Os desassoreamentos. Perdão. Mas e por que especificamente o problema do Olívio Dutra? Qual é a culpa que o Olívio Dutra teria nessa questão? Não porque o PT foi o responsável por isso. Aí eu tive que conversar com ele e dizer que não é problema do PT, é problema da legislação ambiental, que o Ministério Público fiscaliza. Mas o mote dessa minha exposição não é esse. O mote é levar ao conhecimento de todos, se é que todos já não sabem, é a motivação da população contra o PT. E isso me preocupa muito, porque essas fake news espalhadas pela direita, que moram dentro das igrejas pentecostais, que moram nas redes sociais,
Isso é extremamente venenoso para o país. E nocivo, né? Muito nocivo. nocivo, é venenoso. É como nós conversávamos agora na entrada. Vejam o que uma anistia, por exemplo, causaria futuramente ao país. E como o próprio Paulo disse, não se pode anistiar o escorpião. Está na natureza do escorpião ele picar novamente. Não se pode anistiar essa gente, porque logo ali eles vão voltar. Eles vão voltar e vão picar novamente. E ontem também eu conversava na frente da minha casa com um cidadão que é dono de uma pequena empresa de transportes, tem caminhões. E esse cidadão me dizendo que na época de... Veja bem, eu quero a tua análise agora. Dizendo que na época do Bolsonaro era melhor, que o país está mergulhado no caos. E eu 3 vezes pedi ao cidadão que me dissesse por que era melhor. O que tinha de diferente de agora? E de forma evasiva, ele me respondia que os caminhoneiros tinham mais frete, que tinham mais incentivos, que os agricultores estão desistindo porque não têm incentivos. Eu insisti e saí sem resposta. Agora eu pergunto para o Paulo, tu explica esse tipo de coisa, Paulo? Eu quero dizer o seguinte, aí tem uma questão toda o seguinte, como a sociedade hoje está, o que é hoje o espaço de lazer da sociedade? É esse aparelho aqui. Esse é o espaço de lazer, né? Há poucos dias eu entrando aqui num transporte público de Porto Alegre, eu observava o seguinte, né? Algumas pessoas que esperavam para fazer o pagamento da tarifa, enfim, mesmo as que esperavam para fazer o pagamento, a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular e olhar. E na viagem, se tirar uma foto do ambiente do veículo, da ambiência, o único que não vai estar olhando o celular é o motorista, graças a Deus, porque se ele olhar, nós estamos ferrados, né? Os demais todos estão mergulhados no celular. E o celular virou um instrumento de disseminação, né? Que é uma coisa que em inglês chama-se fake news, de notícias falsas, né? Eu tenho muito cuidado nas redes sociais de postar manifestações minhas, porque elas são reinterpretadas e retraduzidas de coisas que eu não falei. E é um cuidado que eu venho tendo, inclusive, é o nosso cuidado aqui também, que precisamos ter, porque senão isso já está virando uma situação descontrolada. A análise desse cidadão que tu reporta a nós é uma análise, tem a visão da floresta e a visão da árvore. Ele, ao não entender a natureza da floresta, a ambiência da floresta, o contexto da floresta, ele está reclamando que a árvore dele está morta, está morrendo, está com dificuldade de sobreviver. Mas o problema não é da árvore dele, o problema é da floresta. E a floresta é uma profunda crise do sistema capitalista. Mas ele não admite, ele tem que culpar. É porque ele não consegue enxergar isso. Ele não tem. Ele culpa a esquerda. Ele não tem instrumentos para isso, e a pressão da disseminação da notícia falsa, ela, em vez de trazer o esclarecimento, o que ela traz? Uma coisa chamada a confusão e a dissonância cognitiva. Essa é uma estratégia que está sendo posta, né, por setores que, obviamente, estão vivenciando a crise, porque a crise é para todos. A crise não é só para o empresário, a crise é principalmente para o trabalhador, né? E eu, há poucos dias, para encerrar esse tema, eu refletia sobre uma entrevista que eu vi na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, de um produtor de ovos que disse que o Bolsa Família está terminando com o emprego. Exatamente, e esse cidadão também, uma das explicações é essa questão da Bolsa Família. Eles não se conformam com o Bolsa Família. Mas, Marco, a culpa está no Bolsa Família. Quando o diagnóstico é falho, o receituário é ineficaz. Isso é um velho adágio, né? Quando tem problema, quando você não consegue diagnosticar o problema adequadamente, as receitas não funcionam. Isso funciona na área médica. Se o diagnóstico é errado, o remédio será errado. Então, veja bem, ele fala e culpa o Bolsa Família que tirou o emprego.
que Mas não vejam querem bem. trabalhar. Mas vejam bem, vamos eu não consigo mais. mas vamos esclarecer o seguinte. Esse decálogo que tu leu, entre esse decálogo que tu leu agora, desse nosso amigo lá de Sapucaia, ali está o seguinte, né? Manutenção da jornada de 6 por 1. Redução do salário mínimo. Hã? É claro que ninguém quer mais cumprir direitos e garantias. E aí eles dizem o seguinte, não, a culpa é da legislação trabalhista. Não! O mundo está em crise. E essa crise tem nome, chama-se capitalismo. Esse cidadão insano que assumiu os Estados Unidos, que é um insano, um egocêntrico histriônico, e que muito admira a gente, que muito surpreende a gente. O que ele está tentando fazer? A maior democracia do mundo, que não é, na verdade, não nunca foi. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando salvar o couro dos Estados Unidos, que, como império, quebrou, está ruindo. Faliu, está ruindo. Mas a sociedade que lê isso aqui votou nele. Ele ganhou. Lá, o sistema eleitoral tem duas instâncias. Tem o colégio eleitoral, que é representado pelos parlamentares, e tem a eleição popular. E ele ganhou nas duas dimensões. E a eleição popular lá fica em segundo plano, né? Então, a minha análise específica sobre esse caso é o seguinte: a sociedade precisa buscar esclarecimento. E aí eu aproveito... Mas não busca. Mas sim, porque nos falta dinheiro. O dinheiro das emendas falta para a educação, o dinheiro das emendas falta para a saúde, o dinheiro das emendas falta para a segurança, o dinheiro das emendas falta para tudo. Né? Os 860 bilhões de reais de desoneração fiscal que vai rechear os lucros das empresas, e nada contra o lucro, eu disse aqui, o lucro é legítimo, mas tem que haver um equilíbrio entre o lucro e a paz social, a harmonia social. A dívida pública fictícia, segundo Maria Luísa Fattorelli, robustece os lucros dos investidores. Evidente, o aumento da taxa de juros está em função disso. Agora, o que eu preciso dizer é o seguinte: temos que fazer um esforço como cidadãos, tá? De procurar entender as coisas e não ficar preso, porque isso aqui virou o estuário das mentiras. É um estuário de mentiras. E isso desanima a gente. Desanima. Isto aqui tira a veracidade da informação, né? E faz com que as pessoas passem a fazer o seguinte, né? Para mim o mais grave é o seguinte, o que eu chamo de normalizar. Não, é assim. É assim, não vai mudar, ninguém vai fazer nada, entendeu? Cria uma espécie de corrente, né? Vamos dizer assim, teológica ou pedagógica, inversa, que diz o seguinte: não vai mudar, as coisas não vão acontecer. Nosso espaço aqui é cultura. E eu queria aproveitar, para quem gosta de ler, uma obra recente. Excelente. Uma obra recente, que é este livro aqui, né? Editado em 2024, que é uma excelente análise do Brasil, chamado Poder e Desigualdade. Foi escrito pelo jornalista César Callejon e pelo economista André Roncaglia, tá? O retrato do Brasil no começo do século XXI. E é um dado aqui muito importante, que ele traz, que é a origem do Brasil. E eu fiquei pasmo com essa informação. O número de escravos que nós tivemos. O número de escravos. Abre a página. O que diz aqui? Ele disse o seguinte, me permita os nossos internautas que eu vou ler rapidamente. Ao todo, no Brasil, chegaram 5.369.419 escravizados. Esses são os que foram sequestrados dos seus locais de origem e foram trazidos ao Brasil. Porém, chegaram 4.722.143. O que significa que mais de 647.276 morreram somente na travessia do Atlântico. E aqui diz uma coisa que é trágica. A quantidade de corpos dispensados em alto mar pelos navios assassinos era tão acentuada que fazia com que cardumes de tubarões se formassem no rastro das embarcações. Dos que chegaram aqui, além deles, escravos, morreram também, foram escravizados os índios e outros povos escravizados que foram trazidos de lugares distantes. E nós vivemos, e aí eu encerro, e esse país é a expressão de 380 anos de escravidão
né? Cujo principal segmento étnico é a raça negra, que foi a maior escravizada. Como que nós podemos, com essa história, nos libertar deste jugo escravocrata? Isso é que fica aqui. Porque a escravidão mudou de forma. É essa forma do decálogo que nós lemos aqui, que ela está proposta. Muito bem, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, muito bem, internautas que nos acompanharam, inscrevam-se no canal, nós teremos a maior satisfação em recebê-los aqui no Sem Rodeios, porque vocês são a nossa razão de existir. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Sem rodeios.